Então, vamos para a nossa aula 2 do nosso módulo 3, então, que é uma ação. Então, a definição pura e simples é que a ação é um pedaço de participação acionária de uma empresa, né? Então, assim, quando a gente pensa no que pode ser isso, na verdade, na prática, quando você compra uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa, né? Então, é como se você tivesse investindo, tivesse montado aquele negócio. Né? Se a gente for trazer um pouco mais para o mundo real, acho que as pessoas, de uma maneira geral, estão mais acostumadas, né, a ter, sei lá, um restaurante, um salão de beleza, um pequeno comércio, né, e por aí vai. É como se você pegasse lá aquele seu estabelecimento e você falasse assim, não, estou precisando de dinheiro, estou precisando, né, de um sócio aqui, quero fazer alguma determinada expansão aqui, fazer uma reforma, sei lá, então vou vender 20% de participação aqui do meu negócio. Só que ao invés de você vender para uma pessoa só, você vai vender para um monte de gente. Você vai anunciar no jornal, vai colocar lá, né, todo mundo que quiser comprar, quais vão ser os preços, vai fazer uma espécie de um leilão, né? E aí a média de preços daquele leilão, né, você vai acabar vendendo ali para milhares de pessoas que vão passar a ser, né, os seus sócios, vão passar a ser acionistas ali do seu negócio, né? Ao fazer isso, obviamente, você vai passar a ser cobrado por aquilo. Poxa, aquela expansão de fato ocorreu, ele está usando o dinheiro bem, essa empresa está tendo lucro, o que está acontecendo? Então, esse é o primeiro reflexo. Toda empresa que tem ações na bolsa, né? Claro que é impossível você fazer isso com um negócio que seja apenas um estabelecimento comercial, né, uma empresa, né, que tem ações na bolsa, ela precisa ter um faturamento, né, mínimo aí de pelo menos uns 200, 300, 400 milhões ano, né, para começo de conversa, ainda assim é considerado pouco para o tamanho das empresas, né, que tem lá, mas a dinâmica ela é muito parecida, ela é basicamente, né, essa daí. Então, né, essas empresas elas estão chamando pessoas para participar do negócio delas, que acreditam no negócio delas, né, que almejam também participar dos lucros, né, ganhar dinheiro com elas, porque você pode ganhar dinheiro de duas formas com as empresas. Ou com a distribuição dos lucros, porque toda a ação, quando a empresa distribui lucro, o acionista recebe em formato de ou dividendos ou juros sobre capital próprio, tá? São as duas principais formas de receber. Existem outras também, como a subscrição de ações, mas para a coisa não ficar muito técnica aqui, né, vamos falar que as pessoas recebem lá os lucros através de dividendos e juros sobre capital próprio. Aquele dinheiro pinga diretamente ali na conta de quem tem as ações, está na linha de proventos dentro lá da corretora. Então, aquele dinheiro cai na conta corrente e a pessoa pode fazer o que quiser. Então, essa é uma forma. A segunda forma é com a valorização, né, daquelas ações. Né? Então, pressupõe-se de que uma empresa, né, que está evoluindo, que está com lucros crescentes, está ampliando o seu negócio, de que o valor daquela ação também vai aumentar, então eu também vou ganhar, né, no aumento de patrimônio, no aumento da valorização, né, daquela empresa que eu comprei, né, aquela ação. Agora, aí também vem a parte do risco, que ao mesmo tempo que a ação pode subir, ela pode cair também. Só que aí que tá. Quando você compra uma padaria, você vai lá, faz um investimento numa padaria, sei lá, você investiu 500 mil reais naquela padaria, né? E você acha que, né, na sua cabeça, aqueles 500 mil reais, eles estão estáticos. Ah, quando eu quiser eu vendo, então quando eu quiser vender é que eu vou saber quanto que está a real cotação daquele meu negócio, né? Se eu estou ganhando dinheiro ou se eu estou perdendo. Eu nunca paro para ficar pensando, se eu quiser vender esse meu negócio hoje, quanto que eu conseguiria. Agora, quando a gente compra uma ação que é negociada em bolsa e ela é negociada diariamente, a cada minuto, a cada segundo, eu consigo ver o preço que eu poderia vender a todo instante. Então, esse efeito psicológico, ele é muito importante, muitas vezes desprezado, muitas vezes pouco entendido, né? O pessoal às vezes acha que, eu montar o meu próprio negócio é menos arriscado do que comprar uma ação na bolsa. Geralmente não é, né? Porque um negócio pequeno que você está montando, geralmente vai ter muito menos estrutura do que uma grande empresa que você está comprando uma participação acionária na bolsa. Acontece que o mercado de ações, como ele é transacionado diariamente, né, quando acontece alguma coisa que mexe no preço daquela ação, você vê e você identifica aquilo como que você estivesse de fato perdendo dinheiro. Não quer dizer que você pode não estar, pode estar de fato, aconteceu alguma coisa na empresa que realmente ela esteja perdendo valor, mas muito da variação que acontece ali, ela é meramente especulativa, ela é a oscilação normal e as pessoas muitas vezes não entendem isso, né, guardam uma ansiedade por ver o preço daquele seu investimento
investimento variar, né? Eu coloquei lá 500 mil reais, se for uma padaria, eu não vou ficar os 500, mudar para 700, depois cair para 300, depois ir para 100, e aí eu achar que eu vou perder tudo, quero vender. Mas quando você compra uma ação, você vê, né? Você abre seu aplicativo de celular, você abre a conta da sua corretora ou no banco e você vê o valor que está lá e aquilo pode assustar. Não, vou vender agora enquanto ainda tem alguma coisa. Na prática, na grande maioria das vezes, no dia a dia da empresa, pouca coisa mudou. A empresa está lá, está vendendo, está tendo sua receita, tem os funcionários, tem tudo acontecendo, só que o preço das ações da Bolsa oscilam. Né? Então, esse é um ponto aí a se observar, a ter de atenção, que é, acho que a grande coisa aí que poucas pessoas entendem. Né? O mercado de ação ali tem empresas, assim como tem em qualquer lugar, assim como são até nos pequenos negócios, só que o simples fato dela ser transacionada todo dia, né? Aquilo gera uma apreensão maior, pode gerar uma ansiedade. Agora vamos lá. O que a gente tem? Quais são os tipos de ações que tem, né? Indo mais para a questão mais técnica. Então, primeiro a gente tem as ações ordinárias. Geralmente, as ações ordinárias elas têm o número 3 no final. Tá? Então, por exemplo, a Petrobras, ação ordinária, é PETR3. Aí, o que acontece? As ordinárias, elas têm direito a voto. O que é ter direito a voto? Se eu tenho uma quantidade suficiente de ações ordinárias, em tese eu posso conseguir influenciar nas decisões de uma empresa. Eu tenho 10% das ações ordinárias de determinada empresa. Provavelmente eu vou ter uma cadeira no conselho de administração e se eles forem votar, sei lá, decidir construir uma nova fábrica e eu não for a favor daquilo, eu posso votar contra, por exemplo. Né? É claro que para a pessoa física, para quem está começando a investir, isso é um mundo muito além, mas as ações ordinárias, elas te proporcionam direito a voto e mesmo que você não tenha a possibilidade de comprar ações suficientes de modo a influenciar, ainda assim elas têm características que podem vir a ser interessantes. Por quê? Porque a ação ordinária, ela é a mesma do controlador. E às vezes você tem alguns eventos que acontecem no mercado que são mais benéficas para as ações ordinárias, às vezes também para as ações preferenciais, né? Mas quando você tem as ordinárias, né, que são as com direito a voto, é bom saber que elas são as mesmas que o controlador detém. Né? Então, isso, de certa forma, né, talvez a gente não possa falar isso assim, não está escrito nos livros mais técnicos, mas sim, te protege de muito das coisas, né, principalmente do conflito de interesse entre minoritário, né, e majoritário, pelo menos em boa parte, porque são as mesmas ações que você vai ter do controlador. Já as preferenciais são as ações com preferência no recebimento de dividendos. Né? Então, elas não têm direito a voto, né, mas, em tese, elas recebem os dividendos antes. Então, poxa, a empresa teve um lucro lá mínimo, vai ter que distribuir alguma coisa. Distribui primeiro para as preferenciais. As ordinárias ali, como elas têm direito a voto, elas não vão receber. É uma espécie de proteção, já que eu não tenho, né, direito a voto. Tá. Agora, indo um pouco além aqui, a gente não vai abordar porque é uma questão muito técnica, mas você tem ações aqui que, quando elas são emitidas pelo novo mercado, que é um tipo de classificação das emissões que podem ter na B3, algumas empresas que só têm ações ordinárias, né? Então, as emissões mais recentes, né, elas são todas apenas com direito a voto, ou seja, só existe uma classe de ações. Geralmente, as empresas mais tradicionais, com mais tempo de bolsa, elas têm as duas. Então, Petrobras, por exemplo, tem a PETR3, a PETR4. Né? A Vale, por exemplo, agora a Vale só tem ações ordinárias, é verdade. Antigamente, você tinha a Vale 5 e a Vale 3. Né? Agora ficou tudo Vale 3, ou seja, só tem ações ordinárias. Então, ela mudou a sua classificação. Tá? Mas você tem ainda muitas empresas do mercado que possuem as duas classes. Tá? E você tem também as empresas que têm as units, que ali são pacotes. Né? Então, você tem ali dentro de uma unit, geralmente é com o número 11, né? As preferenciais geralmente também é com 4, 5 ou 6, as units são com 11. Então, isso não é uma regra assim, você pode até ver diferente, mas na grande maioria das vezes é assim. Então, quando você tem a 11, né, um papel que termina com o prefixo 11, que são as units, né, quando você tem as units, você tem ali um pouco de ações preferenciais e um pouco de ações ordinárias. Então, sei lá, 3 ações preferenciais e uma ordinária. Então, você tem 4 ações em um papel só que você está comprando. Então, você vai ter um pouco de direito a voto, mas não mesmo na mesma proporção do capital social que você tem ali, mas pelo menos ele vai ter algum direito a voto, né, e também tem a preferência, né, de recebimento dos dividendos, tá? É mais raro você ver units, tá? Mas você tem já várias empresas que têm esse tipo de emissão, né, no mercado, tá? Mas as mais comuns, obviamente, que a gente vai ver ali são as ordinárias e as
preferenciais, né? Então, essa é uma forma, né? Lembrando também que sempre quando a gente compra uma ação, né? Como a gente está se tornando sócio daquela empresa, né? Então, o que a gente está buscando ali é que a gente está acreditando naquela empresa, né? Que ela tenha lucros, né? Que ela passe a realizar projetos que sejam rentáveis, né? Para os acionistas, né? Então, essas são formas aqui de que ou você pode conseguir, né? Influenciar de certa forma, grandes gestoras, grandes bancos, às vezes compram participações, né, de empresas através da bolsa e conseguem, né, trazer essa influência, né? Mas de uma maneira mais geral, o que os investidores buscam ali é a valorização dos papéis e também os lucros, né, recorrentes desses papéis que estão lá, né, custodiados na bolsa, tá? Varia muito também, dependendo do tamanho da empresa, do tipo da empresa, o quanto de liquidez que eu vou ter ali, né? Claro que uma grande empresa, né, como Petrobras, ela vai ter uma liquidez. O que é a liquidez? É a facilidade de comprar e vender aquele determinado ativo, aquela determinada ação, né? Então, ações da Petrobras, elas são transacionadas a cada segundo, você vê pelo menos uma transação ali da Petrobras. Então, é muito fácil comprar ou vender. Pode ser que o preço não seja tão convidativo, mas você consegue, né? Agora, você tem algumas empresas ali, que são as chamadas microcaps, ou às vezes até algumas small caps, né, que são empresas já menores, né, de capitalização muito menor, onde a liquidez ela é muito mais restrita, então ela até existe, mas você pode encontrar um pouco de dificuldade, né, entre comprar e vender, né? Então isso pode também influenciar mais, né, nas ações, né, na precificação daquelas ações. Tá? Então geralmente, né, não é uma regra assim, né, escrita em pedra, né, mas uma grande empresa, uma blue chip que a gente chama, uma grande empresa, né, brasileira, né, uma Ambev, Banco do Brasil, Petrobras, Vale, ela tem uma volatilidade, ou seja, um potencial tanto de cair quanto de subir menor do que uma micro cap, uma small cap, que pode eventualmente até, né, vir a quebrar, vir a sofrer alguma coisa, como já aconteceu, né, algumas vezes aí na bolsa, né? Então as empresas que estão lá não também estão ilesas de poder acontecer alguma coisa mais drástica, vir a falência, né, entrar em recuperação judicial, tá? Então tudo isso pode vir a acontecer. Geralmente quando isso acontece, óbvio que as ações se desvalorizam brutalmente, né? A gente tem alguns casos aí de empresas assim, né? Então a Oi é um papel que está em recuperação judicial, hoje é cotada lá a centavos, né? Você tem a OGX, aconteceu isso, você tem a PDG também, que é uma construtora que aconteceu isso. Então, alguns casos aí, né, que a gente vê que pode vir a acontecer, tá? Então, não é porque está na bolsa que a ação não pode quebrar, mas também é claro que é muito mais difícil uma empresa que tem a sua cotação na bolsa, conseguiu atingir, chegar no mercado de capitais, ter as suas ações transacionadas ali, a probabilidade dela quebrar é muito menor do que uma empresa de bairro, né? Via de regra, geralmente. Então, sem dúvida que comprar uma ação, por definição, é mais seguro, né? Claro que você tem que olhar qual que é essa ação, mas vamos falar uma carteira de ações de grandes empresas brasileiras na bolsa, ela tem um risco muito menor do que você montar o seu próprio negócio, né? Ou você comprar sei lá, algumas lojas, montar um comércio, né? Sem dúvida, pela estrutura que você tem ali daquelas empresas, né? A probabilidade dela vir a enfrentar algum tipo de problema grave, a vir a quebrar, é muito menor, mas isso também não quer dizer que ela não possa ter alguma oscilação, né, no valor dos papéis ali brutal, de poder cair até, sei lá, 70%, 80%. Isso sim pode vir a acontecer, mas vamos lembrar que oscilação nem sempre condiz com a realidade da empresa no dia a dia que ela está vivendo naquele momento, tá? Então, isso é um ponto aí que a gente tem que ter de atenção.